funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o seu podcast de RPPS está no ar novamente aqui, mais uma semana aqui, trazendo episódio novo para você. E para você que ainda não nos confere nas redes sociais, é só seguir a gente pelo @ não é do INSS, nas principais plataformas como o Spotify, o Deezer, a YouTube. Ali também estamos com todos os episódios do podcast Não é do INSS. E um pedido especial que a gente faz para você também, encerra agora nessa sexta-feira, dia 19 aí, a votação do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Estamos participando pelo segundo ano consecutivo e a gente pede o seu voto lá. Estamos na categoria Assuntos Diversos. No episódio dessa semana aí, a gente traz então o RPPS de Jundiaí, São Paulo. Imagino que muita gente queria conhecer um pouco mais sobre esse RPPS e a gente traz aqui então Marcelo Rosa, responsável pela parte de investimentos do IPREJUN. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Rafael? Tudo certo, graças a Deus. Marcelo, primeiramente, obrigado aí por ter aberto a oportunidade de conversar com a gente aí. E queria que você contasse um pouquinho aí sobre Jundiaí, sobre o RPPS de vocês, qual que é a massa de vocês e o patrimônio, porque todo mundo sabe que é um RPPS longevo, que tem um patrimônio grande, mas talvez ainda não tenha ido muito nos detalhes ainda. Não, perfeito, Rafael. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar participando aqui do podcast, né? De poder compartilhar um pouco do que a gente faz aqui em Jundiaí com você, com todos os que acompanham o podcast, né? Eu costumo dizer que assim, não existe certo ou errado na gestão de RPPS, não é porque eu faço de uma forma que está certo e quem faz de outro jeito está errado, né? Normalmente o que a gente fala e o que eu costumo levar é sempre a forma que a gente faz e se as pessoas acham que é interessante pode se apropriar. Mas é um prazer muito grande, né, estar aqui falando com vocês. Já tinha ouvido falar bastante do podcast, né? Tive a oportunidade de acompanhar alguns convidados aí que vocês chamaram, e é uma honra muito grande estar aqui agora, chegando a minha vez para falar no podcast. Mas, pois bem, né, falando um pouquinho de Jundiaí, tá? Jundiaí hoje tem aproximadamente 450 mil habitantes, né? É uma cidade que fica muito próxima à capital, né, de São Paulo, né? Fica cerca de 50 mil quilômetros, acho que não é tão perto, né? Cerca de 50 quilômetros da capital de São Paulo, né? É uma cidade que tem uma renda per capita muito alta, né? Conhecido com essa renda per capita muito alta. Tem uma industrialização muito forte, mas hoje tem crescido muito a questão de logística também e tudo mais, né? O orçamento da cidade hoje está em torno de 4 bilhões de reais, né? Que é um valor que é muito próximo do patrimônio do IPREJUN, né? Com relação ao IPREJUN, hoje a gente tem mais ou menos 11 mil segurados, né? Sendo 7.500 segurados ativos e entre pensionistas e aposentados, nós temos aí 3.500 pessoas, tá? Eu estou aqui está fazendo próximo de 10 anos, né, um pouco mais de 10 anos. Quando eu entrei no Instituto, o patrimônio era 1 bilhão e 200, né, e hoje a gente está chegando a 3 bilhões e meio. É gostoso, é satisfatório a gente ver o patrimônio crescendo, né, fruto da gestão que a gente está fazendo aqui, né. Não, com certeza. Isso eu também... A gente até estava conversando um pouco antes aqui em off, né? Que a gente tem praticamente o mesmo tempo de casa e eu também vejo muito forte isso, né? O quanto que o patrimônio vai se evoluindo ao longo do tempo. Mas, poxa, a proporção de inativos para ativos de vocês é bem quase 2-1 aí já, né? Ou seja, precisa demorar bastante. É uma característica que vai acontecendo quando os RPPS vão ficando mais maduros, né? Não tem como a gente fugir disso, né? E aí a necessidade de financiamento, ela vai empurrando cada vez mais para uma gestão de recursos eficiente, né? Eu tenho procurado estudar bastante, né? Os caminhos que a gente tem que fazer numa gestão de recurso, sendo que a gente tem uma expectativa de vida do brasileiro hoje que ela é crescente,
Então, você pega dados de 1970, por exemplo, onde a população, a expectativa de vida era 56 anos pelo IBGE na média, né? E quando você hoje fala que a expectativa foi para 78 anos, 76 anos, e Jundiaí ela é um pouco além disso, né? Você vê que nos últimos 50 anos cresceu 20 anos, né? E há uma necessidade cada vez maior de financiamento, né? Dessas aposentadorias, né, do previdenciário, só que você tem uma limitação cada vez maior dos recursos públicos, né? Então, uma fonte eficiente de renda, né, de receita para o Instituto para fazer esse saldo seria uma gestão muito cuidadosa dos investimentos, né? Porque você fazer cada vez mais com cada vez menos, esse é o problema, né? Exatamente. E vocês, né, como estão muito perto de São Paulo, acaba tendo muita essa qualidade de vida própria da região metropolitana e crescendo cada vez mais. Então, realmente, vocês vão ter uma expectativa ainda maior do que a média nacional. Exato, exato. É o que acontece aqui, tá? A gente tem estudos que demonstram aqui que a expectativa de vida do jundiaense, ela tem crescido 3 meses por ano nos últimos 10 anos, né? Então é um número bem relevante. E a gente é acima da média nacional, né? Cerca de 2 anos e meio acima da média nacional a expectativa de vida do jundiaense. Ou seja, não basta vocês darem conta do normal, né? Tem que ser acima da média mesmo. Pois é. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Se o mercado ajuda, ainda fica mais fácil, mas às vezes o mercado não ajuda, esse é o problema, né, cara? Aí a gente põe a culpa no mercado, então, né? Marcelo, a gente foi dar uma pesquisada aí no site do IPREJU e falar um pouco mais dos dados de vocês, né? Uhum. Abrindo essa página dos relatórios de vocês ali, o primeiro arquivo que me aparece, né, quando fala da parte dos relatórios, não é o relatório em si, mas sim um cronograma de atividades da área de gestão de recursos. Que é uma coisa que muita gente acaba falando, poxa, estou lá no Progestam, uma exigência lá, e eu não sei como fazer, deve ser muito complexo e tal, então eu não vou nem fazer. Mas quando a gente olha ali, abre o arquivo, vê que não é uma coisa muito mirabolante, pelo contrário, é uma coisa bem até simples ali, né? Como é que foi a construção desse cronograma para o pessoal já começar a entender que, poxa, IPREJU, que é nível 4, conseguiu fazer isso aqui, que não é aquela coisa tão mirabolante, né? Para o pessoal ver que é possível de ser feito. Exato, Rafael, isso é bem interessante, assim, tá? Isso é um pouco da característica minha de gestão, assim, né, como um todo, né? Eu procuro ser muito objetivo na gestão que eu faço, tá? Então, se você rodar o site do IPREJU, primeiro que eu procuro deixar tudo disponibilizado de forma muito fácil para todos os segurados e todos aqueles que querem consultar informações do Instituto, né? Então, eu cobro muito da equipe aqui para a gente ser pontual na publicação dos relatórios, né? Não deixar as coisas ficarem para trás. Mas se você reparar de forma prática, assim, não só o cronograma de atividades, né? Da parte da gestão, né? Todos os meus relatórios, cartas econômicas que vão para o site, eu procuro ser muito objetivo, né? Porque eu me pegava muito, assim, lendo, às vezes, até como membro da comissão do prêmio de investimentos da ABPEM, às vezes eu me pegava lendo alguns relatórios, cara, que você pegava com páginas, 50, 60, 70 páginas, cara, e hoje em dia, com a demanda que a gente tem, quase ninguém vai ler um relatório de 70 páginas, né? Então você acaba construindo um monstro ali, você bota um monstro dentro da sua sala que você não vai ter condição de lidar com ele, né? Então eu, de forma objetiva, sempre procuro construir assuntos, escrever a carta, colocar as informações bem objetiva, né? E assim foi a construção desse cronograma, né? É um cronograma bem simples, mesmo porque a gente aqui na preocupação do Progestão, né? A governança nossa, ela vai acontecendo no dia a dia, né? Então as atividades, os relatórios, isso daqui são coisas nossas do dia a dia, né? Então não tinha o porquê de eu construir um cronograma lá com muitas informações, sendo que eu preciso ali ter uma coisa com uma objetividade muito grande, né? Então é assim, a prioridade nossa é traduzir as coisas de uma forma muito simples, né? Porque eu me preocupo também com a massa de segurados com quem a gente está falando, né? Às vezes eu estou conversando com pessoas que têm uma formação, que conhecem do assunto,
Mas muitas vezes também a gente está falando com pessoas que não têm um grau de conhecimento tão grande. Né? Então eu procuro escrever, eu procuro colocar todas as informações nossas de uma forma que seja acessível para todos eles. Né? Então, por isso que eu procuro sempre fazer um negócio simples e objetivo. E é isso que você falou, assim, é uma forma simples de traduzir aquilo que a gente faz no dia a dia. Tanto que assim, é um Excel ali com as barrinhas pintadas ali, feito, não feito, atendido, tá atrasado, vai ser feito. Então é algo muito tranquilo de qualquer um poder replicar, né? Exato, exato. E legal isso que você falou agora, sobre você tentar deixar uma coisa bem objetiva, porque, como a gente falou antes, né, vocês acabam invariavelmente sendo referência nacional. Então, muita gente vai lá, pesquisa, né, o site de vocês, então não é só lidar com os seus segurados, que às vezes tem menor instrução, mas muitas vezes é gente, RPPS de pequeno porte, a maioria das vezes acontece isso, de gente que entra com essa responsabilidade, mas não consegue ter a capacidade, a tempo mesmo, de conseguir ter a mesma maturidade que vocês aí já têm, né? Então, até isso se torna muito mais pedagógico da parte de vocês de fazer dessa forma. Assim, porque uma das coisas que eu sempre gosto de dividir com a equipe, assim, a gente não dê um passo maior do que aquilo que a gente pode fazer. Né? Eu acho que na gestão pública aqui a gente tem que saber também fazer muito com pouco. Né? E o pouco que eu não digo de recurso, que a gente tem recurso financeiro, ok, tá? Mas eu digo com mão de obra. Né? Então a minha equipe de investimento ela é muito enxuta. Né? Se você pegar de investimento mesmo, que cuida dos investimentos em si, aqui sou eu e o Omair. Né? Nós dividimos dois. Ele fica com a parte de análises, né, para levar para o comitê. Eu, como sou membro do comitê, eu não posso fazer análise, porque senão ali entra num conflito de interesse. Então ele faz as análises de investimento e submete para a gente no comitê depois para votação, e eu faço a gestão de forma geral ali, né, das informações, né, cuidado, o dia a dia dos investimentos. E aí eu tenho uma equipe, uma pessoa que cuida de credenciamento, mas ela não é exclusiva para credenciamento, né, e tem um rapaz que faz compliance, que também não é exclusivo para compliance, né. Então a gente tem que fazer as coisas enxutas, né, com poucas pessoas, né, então não adianta eu criar lá um monstro que é aquilo que eu não vou dar conta de fazer. Então o que eu procuro sempre dividir com a equipe aqui, e eles compram muito bem essa ideia, assim, vamos fazer as coisas bem feitas dentro da nossa possibilidade, né, não vamos criar um negócio que a gente não vai conseguir seguir, não vai conseguir acompanhar, né? Mas o que é aquilo que a gente escreveu, aquilo que a gente se comprometeu, vamos fazer bem feito. Então, isso é um pouco do que a gente pensa aqui como forma de gestão, né? Bacana disso. E, Marcelo, como você bem falou agora também, né? São duas pessoas que tocam a parte de investimentos. É você e mais a outra pessoa que faz a parte só de análise, né? E até dentro dessa linha, né? A última política de investimentos de vocês dizia que vocês não teriam a atuação da consultoria, né, para 2025. Isso é uma prática que vocês fizeram só a partir de agora, ou isso aí já vem de antes mesmo? Não, Rafael, até interessante isso, assim, tá? A gente não utiliza a consultoria já tem uns 7, 8 anos, tá? A gente teve contratos com consultorias no passado, né? Mas a gente conseguiu aqui se desenvolver de uma forma que hoje a gente consegue tocar, fazer as análises e tudo mais, sem a necessidade de ter uma consultoria, né? Então o nosso processo ele está tão ajeitadinho, tão ajustado, que a gente consegue fazer isso. Então isso não é uma novidade da política de investimento, né? A gente tem aqui, como um pouquinho antes você comentou, vocês usam o quanto aí, a gente usa o com dinheiro aqui, né? Que são sistemas, apesar de concorrentes, mas são sistemas que fazem as mesmas coisas, né? Então todas as pesquisas, análises e tudo mais a gente faz a partir do com dinheiro, né? E regulamento aí não tem jeito, né? Regulamento a gente lê, né? Caiu no colo, a gente lê. Agora mudou um pouquinho com o 75, né? As formas de regulamento. Eu acho que ficou até mais fácil, né? Para a gente analisar, ficou mais claras as informações, né? Então a gente não tem adotado a utilização de consultoria de investimento aqui com a gente. A gente assumiu a responsabilidade para a gente por entender que o nosso processo já estava maduro e ajustado o suficiente para isso, tá?
Pô, legal. E nisso aí também recai também um pouco sobre o próprio comitê de investimentos, né? E como é que foi essa parte, essa tomada de decisão lá atrás e hoje como é que eles lidam com essa parte de tomar a decisão de investimento sem ter a figura da consultoria? É assim, e aí eu acabo até levando um pouco desse DNA para fora quando eu vou falar em algumas palestras ou mesmo aqui no podcast. Eu procuro sempre levar um lado educacional. Né? Eu não fico preocupado com o resultado, com como demonstrar, assim, eu procuro sempre levar o lado educacional e formação. Né? Então, o que a gente tem feito? Isso era um pouco da forma de gestão do João, né, enquanto presidente aqui no Instituto. Né? O João sempre gostou de dar autonomia para as pessoas que trabalham com ele, mas ele sempre cobrou o conhecimento. Né? Então, ele sempre instigou a gente a obter certificação, ele sempre buscou a gente a estar estudando. Né? Então, isso você acaba adquirindo um nível de conhecimento, né, que traz essa tranquilidade no caso, o comitê. Então, o nosso comitê ele é 100% certificado, né, alguns deles até com nível acima dos membros, até com nível acima do que a legislação exige, né. Então, isso dá uma tranquilidade para eles na tomada de decisão, né? Mesmo sem um respaldo, sem um laudo, sem alguma coisa de uma consultoria por trás. O fato também, Rafael, da gente ter implementado o compliance aqui no segmento na área de investimento, também dá uma tranquilidade, porque ele faz um filtro, né, das instituições que estão se credenciando. Né? Então, o compliance, ele vai lá quando a gente está submetendo o credenciamento aqui em Jundiaí, ele é livre demanda, né? Então, uma instituição que quer se credenciar, ela não tem uma janela, ela não tem um período para mandar a documentação, ela pode simplesmente mandar a documentação a qualquer momento, e ela vai, desde que atendido o edital de credenciamento nosso na apresentação de documentos, ela vai para a segunda etapa de credenciamento, que é o compliance. O compliance nosso vai verificar, vai fazer um cara crachá das informações apresentadas e vai fazer uma pesquisa midiática e uma pesquisa jurídica dos principais sócios da instituição para ver se não tem nada que desabone ela ou algo que possa vir a representar um risco no futuro para o IPREJUM. Né? Então, o fato de a gente ter esse filtro e eliminando algumas casas, por exemplo, que possam vir a representar problema no investimento, obviamente que nada é 100% seguro, né? Mas a gente colocando um filtro que você vai eliminar boa parte de possíveis problemas, dá uma tranquilidade também para o comitê saber que a casa que chegou, o produto que chegou aqui já teve uma pré-análise, já teve um filtro lá de idoneidade, vamos dizer assim. Ou seja, vocês já fazem realmente aquele relatório de diligência mesmo na hora de fazer o credenciamento, né? Exato, exato. A gente faz a diligência em loco, né, que é algo bem interessante, né? A gente tem um questionário, agora a gente está incorporando algumas análises ESG agora, inclusive a gente está muito próximo de se tornar signatário do PRI, né, aqui em Jundiaí, né, vai ser o primeiro RPPS do Brasil, signatário do PRI. Então, a gente está incorporando dentro das nossas análises algumas questões ESG. Então, a gente está incorporando isso também ao nosso questionário, né, de due diligence, e ele está chegando hoje a próximo de 80 questões, né? E aí que engloba tudo, né? São divididos em 9 sessões, né? Vai ser 10 agora com a incorporação das questões ESG, que envolve desde a parte estrutural da gestora, a parte de risco e compliance, parte de números da gestora, dados cadastrais e tudo mais, né? Então, também são 80 questões que vão desde perguntas simples, tá? Tipo simples no ponto de a gestora está autorizada pela CVM, né? Porque eu também me preocupo, né? Assim como com todas as informações, com quem eu estou falando, com o meu público. Essa diligência, obviamente, que ela tem um caráter técnico para mim, mas ela também precisa passar segurança para os segurados de Jundiaí, né? Então, eu procuro ali no questionário colocar questões um pouco mais complexas, mas também questões simples que dão essa segurança pro servidor de Jundiaí com relação às casas que estão aptas a receber recursos de prejum. Bacana isso aí, Marcelo. E
ainda na parte da política de investimento de vocês, né? Vocês tinham lá trazido uma locação objetivo lá de 2/3 da carteira serem compostos por títulos públicos, né? Uhum. E desde a época da elaboração dessa política de vocês até agora ali, acho que foi julho, se não me engano, o último relatório que eu tinha visto, estava em mais ou menos 55% de título público na carteira, né? E em contrapartida, eu notei ali que vocês não tinham alocação nem em letra financeira e fundo de crédito privado, e também a alocação não contemplava esse tipo de produto. Vocês veem a oportunidade de fazer uma alocação maior ainda em títulos públicos, dadas essas taxas que a gente está vendo hoje, né? Dada a Selic mantida ainda, embora lá fora as taxas caindo, e também iniciar algum aporte nesses outros segmentos que não foram entrados ainda, como a letra financeira e crédito privado? É bem interessante, viu, Rafael? Excelente essa questão, tá? É porque assim, né? A alocação objetivo da nossa política de investimento, ela nasce ali da base do estudo LE, né? Então, 60 e tantos por cento da carteira, ela é o máximo que eu poderia alocar do ALM sem a gente correr risco de comprometer ali o nosso fluxo de pagamento, tá? Então, diretamente ainda eu não tenho esse número de título público, mas quando eu explodo a minha carteira, né, quando eu faço a explosão da minha carteira até o último nível lá, eu estou muito próximo desse número, tá? Então, de fato, assim, hoje eu não tenho intenção de alocação maior, né, nesse segmento, tá, de título público. Eu acho que a quantidade que a gente tem de título público hoje, ela está bem adequada pelo nível de risco que a gente quer correr nos ativos e tudo mais, e hoje eu enxergo no mercado algumas possibilidades melhores de rentabilidade, tá? Fora isso, eu tenho algumas coisinhas assim que eu não sou um cara que é 100% fã de título público, tá, cara? Eu acho que é um investimento seguro, ele tem que fazer parte da carteira, porque ele vai reduzir a volatilidade da tua carteira, né? Mas, assim, eu acho que tem alguns riscos que precisam ser medidos, né? Muitas vezes é negligenciado pelo RPPS, tá? Um exemplo, eu acho que é o fato de o Tesouro Nacional vira e mexe e muda a nomenclatura dos títulos públicos ou a estrutura do título público, descontinuando aquela emissão. Eu acho que um bom exemplo que a gente tem disso é a NTNC, por exemplo, que se você pega no início de 2000, era um título que era muito negociado, tinha presença muito grande nas carteiras dos RPPS, mas hoje, se você for precisar vendê-lo no secundário por alguma necessidade, você não vai conseguir atingir um preço muito bom porque ele não tem liquidez, né? Então, acho que tem alguns riscos, né, que precisam ser medidos. Eu acho que continuo pensando que é um investimento mais seguro, né, que tá correto as pessoas investir nesse papel, né, mas tomem cuidado com a superalocação desse tipo de ativo, né. Então, eu acho que hoje o nível que a gente tem aqui está bem aderente para aquilo que a gente quer correr. Com relação a crédito e letra financeira, tá? A letra financeira não vou dizer que eu não gosto do ativo, tá? Que tem algumas coisas que eu não consigo mensurar, tá? E como eu não consigo mensurar, eu não consigo estipular um valor, para não correr um risco, eu prefiro não ter esse ativo na minha carteira, tá? Então, vamos dar o primeiro risco que eu não consigo mensurar. Por exemplo, qual que é o valor que eu tenho que pagar de prêmio, que essa letra financeira tem que me oferecer de prêmio em relação ao título público, para eu sair de um risco soberano para entrar num risco de crédito, né, que me compense essa saída de diferença, né, entre risco soberano e coisa. Então, eu não consigo mensurar, é 1%, é 0,5%, é 3%, né, eu não sei dizer o quanto seria um número que eu entenderia como justo para fazer isso. E por não entender esse ponto, né, eu prefiro não ter esse ativo hoje, tá? Outro ponto, a gente tem S1, S2 e S3. A minha política de investimento veda S3, então eu eliminei um problema, tá? Então, mas mesmo assim eu tenho S1 e S2. E aí eu entro na mesma questão. Qual que é a diferença de prêmio para eu fazer uma cotação entre um banco S1 e um banco S2? Não, eu não quero ter S2, eu vou ficar só no S1, então a gente volta lá para o primeiro problema, né? Então, como tem algumas coisas que eu não consigo mensurar, né? Eu não tenho conforto para dizer que se meio ponto é suficiente, um ponto é suficiente de rentabilidade a mais no ano,
eu prefiro não contar com esse ativo na minha carteira, tá? Então, mesmo assim, para esse ano não tenho essa previsão, para o ano que vem provavelmente eu não vou ter também, né? Com relação a crédito privado, no final do ano passado, a gente estava com uma leitura que os spreads estavam bem fechados, né? Então eu não via nessa estratégia um prêmio considerável para a gente entrar em fundos de crédito privado e obter um retorno tão diferente assim de CDI, por exemplo, que está pagando muito bem. Então eu vou entrar num fundo de crédito, adicionando um risco muito maior para a minha carteira. Para ter 105 de CDI, eu prefiro ficar longe dessa estratégia, né? Então, naquele momento de elaboração da política de investimento, nas discussões que a gente fez, a gente achou ali que o cenário não estava muito favorável, né? Então, a gente, como não tinha intenção de fazer essa alocação, não tem o porquê de eu deixar uma porta aberta dentro da política de investimento. Então, foi por isso que eu não fiz. Mas hoje, por exemplo, eu olho muito com bons olhos FDIC, que eu acho que é um produto que é demonizado aqui no segmento nosso, assim como os FIPs, né? Mas eu vejo muito bom as casas que têm entregue resultado no longo prazo muito forte, muito robusto, né? E aí desmistifica um pouco do passado que a gente teve com casas que não eram tão experientes, né? E muitos dos investimentos até a gente sabia o porquê estavam nas carteiras dos RPPS, se assim todos nos bem entendem, né? Então, eu acho que é um veículo que tem ali uma oportunidade muito boa, né, para esses próximos anos. Então, é uma coisa, algo que eu vou olhar com carinho para esse ano, por exemplo, para o ano que vem, né, na política do ano que vem. E realmente, FDIC, como você falou, é um produto que a gente ainda não. Depois que passou toda aquela parte podre, né, que a gente viu em muitos RPPS, eu não vi ainda muito ele entrar, né, em discussão sobre. Mas eu acho que um ou dois produtos que eu vi até agora somente. Mas sim, são produtos que podem fazer sentido realmente e que podem realmente entregar um resultado ok também para o Instituto. Vale a pena voltar a conferir um pouco mais, né? O FIP eu acho que já passou um pouco por essa onda, já começou a trazer uma leva mais consistente, né? Tanto que vocês têm alguns FIPs ali já na carteira, né? Exato, cara. Olha, a gente está fazendo umas deliberações essa semana aqui no Comitê de Investimento. A gente deve chegar em torno de 20 ativos, né? 20 fundos de FIP na nossa carteira, né? É uma estratégia que tem dado muito retorno para a gente, né? Um retorno muito superior ao que a meta atuarial ela nos cobra, né? Então, a gente tem feito um bom número. Assim, até um pouco da estrutura, Rafael, do FIP, do FDIC, se você volta no passado, né, lá na época de 2010, vamos pegar essa época aí, 2010, 2011, né, até o comecinho de 2012, né, onde veio a portaria 519, né, da secretaria, né, obrigando alguns níveis a mais de governança no RPPS, né? A legislação ela não colaborava muito também, né? Então você teve fraude, você teve produtos ruins na carteira de alguns RPPS, e aí entra, a gente volta um pouquinho naquela fala que eu fiz agora há pouco, né? Que a gente sabe o motivo que aquele ativo estava na carteira do RPPS, mas você teve bastante RPPS que entrou por desconhecimento, né? Não foi alvo da fraude, né? Ele foi vítima da fraude, né? E a legislação, naquela época, ela não colaborava muito, né? Porque a resolução, tanto a resolução, ela estava muito mais preocupada em delimitar aonde você poderia investir, né? Na carteira, realizar as alocações, do que com a qualidade com que você ia selecionar e a segurança que você ia selecionar os produtos, né? É muito diferente hoje da portaria 1467, né? Muito diferente hoje da 4963, né? A 4695, quando ela foi introduzida, ela já trouxe para dentro bastante coisa de segurança, né, para o RPPS. Então, eu acho que muitos erros que foram cometidos no passado nesses tipos de ativo, FDIC, FIP, por exemplo, hoje eles estariam muito mitigados, né? Eles estariam muito mitigados. Aquelas pessoas que entraram por desconhecimento, né,
nesses ativos, hoje eles não cometeriam esse erro. O cara que quis entrar porque sabia o que estava fazendo, esse daí você pode fazer o que for, que esse você não vai conseguir eliminar, né? Mas as pessoas que entraram por desconhecimento, né, por falta de informação e tudo mais, né, hoje tem essa condição com a resolução e com a portaria, de fazer um investimento com muito mais propriedade, com muito mais segurança. Então, por isso que eu não endemonizo mais esses ativos, tá? Não, bacana. E você falou agora de colocar mais ou menos 20 ativos, né, na carteira agora. E vocês têm, como você falou lá no início, quase 3,5 bilhões sob gestão, né? Qualquer movimento pequeno ali já se torna gigante, né? Vocês têm alguma dinâmica para poder conseguir fazer alocações, para poder ela ser grande o suficiente para fazer sentido na carteira de vocês também, e não chacoalhar demais o mercado com as movimentações que precisam ser feitas? Assim, Rafael, é bem isso mesmo que a gente falou. Eu brinco que a gente é um elefante numa loja de cristal, algumas vezes, né? Dependendo do fundo que a gente vai movimentar, dependendo da instituição que a gente vai movimentar, a gente pode fazer uma distribuição em massa ali, né? Mas assim, o que eu procuro fazer, levando um pouco da forma de análise nossa aqui, é uma gestão de longo prazo, né? Então, até a forma hoje que a gente analisa a entrada em fundos, né? Se vocês entrarem, quem quiser depois ter a curiosidade, consultar como é a forma de seleção de ativos nosso, tá no nosso site, né? A gente procura fazer janelas de 7 anos, né? Mas eu não analiso elas somando essas janelas, eu analiso em períodos individuais de 12 meses, né? Em janelas de 3 meses, e eu vejo como que está o desempenho daquele fundo ao longo desses 7 anos, tá? Obviamente, daqueles que têm 7 anos, aqueles que têm um período inferior, obviamente que a gente vai analisar mediante os dados disponíveis, né? Então, eu procuro ter na alocação minha, né, principalmente dos fundos líquidos, né, aqueles fundos que no longo prazo eles sempre performam bem. Ele sempre vai ser o primeiro? Não necessariamente, tá? Pode ser que tenha um ano que ele vá bem, tem um ano que ele não vai tão bem, mas na média ele tem que figurar sempre entre os fundos que estão entre os primeiros, porque eu não tenho preocupação de bater meta. Assim, obviamente que a gente busca atingir a meta, mas eu não faço minha gestão de investimentos preocupado com a meta no final do ano. Ó, me satisfaz muito chegar em dezembro e falar, ó, fiz 130% da meta, 140% da meta, 110% da meta, né? Mas os ativos que eu tenho na minha carteira, eu não estou preocupado em entregar a meta no ano, tá? A minha preocupação é entregar resultado no longo prazo. Tanto que, se você estica a carteira do período que eu estou atuando aqui no Instituto, né, que são os últimos 10 anos, né, na gestão quando o João era presidente, e agora com a Cláudia, presidente aqui no Instituto, a gente supera a meta, né? E eu acho que é isso o meu objetivo, tá? Então, o meu conselho aqui, por exemplo, né, ele é um conselho extremamente maduro, né, também com relação a isso. Então, dificilmente eles vão me questionar por que eu não atingi a meta e quais são as mudanças que eu estou fazendo na minha carteira nesse mês por conta de não ter atingido a meta. Então, dificilmente eles vão fazer esse questionamento, porque para eles é muito tranquilo que a alocação nossa não está objetivando um resultado imediato, né? A gente tem uma alocação, e principalmente FIPs, em algumas características de outros fundos que estão na nossa carteira, que a maturação dele é de médio prazo, né? Então, num primeiro momento, eu vou pagar, eu não vou ter esse resultado, ele pode até me entregar um resultado negativo, mas eu sei que lá na frente, se tudo tiver normal em temperatura e pressão, né, como a gente aprendeu lá na aula de física, né, se tudo tiver normal, eles vão me entregar resultado, né? Então, assim, apesar de a gente tomar esse cuidado com as movimentações que a gente faz, eu brincava muito com o gerente de uma instituição financeira, que principalmente essa característica é mais voltada para bancos, né, que eles colocam o gerente regional aqui para cuidar da conta do RPPS, e quando você faz movimentação, você atinge muito o número deles, né?
Então, você pega os bancões, por exemplo, ele tem muito isso. Às vezes, você resgata um valor lá, que nem você falou, qualquer 30 milhões que eu faço para cá é um tsunami, né? Principalmente para uma agência. O número dela vai lá para baixo. Então, eu brincava com essa gerente, né? Com esses gerentes, quando eles vêm aqui, que eu tenho a possibilidade de te promover ou de te rebaixar. Você escolhe aí qual o caminho que você vai querer seguir, né? Porque é isso mesmo, né? E eu até falava assim, eu acho injusto essa métrica de cobrar vocês, sendo que a nossa análise, por exemplo, de investimento, de alocação, ela é muito objetiva e independe do relacionamento. Se você não aparecer aqui o ano inteiro, ou se aparecer toda semana, isso não vai mudar para mim a minha alocação. E eles são cobrados por isso, né? Então eu brincava com eles que eu achava que eu tinha esse poder, mas de uma certa forma eu criticava, que eu achava uma métrica muito ruim de medir. Né? E até voltando um pouquinho na questão do FIPE, Rafael, que você comentou, nossa, eu falo bastante, tá? Quem me conhecia há um tempo atrás, eu não falava quase nada, eu tinha uma timidez danada, né? Mas, assim, quando a gente gosta aquilo que a gente faz, quando a gente gosta a gente fala do que a gente gosta, fica muito mais fácil, né? Então, mas voltando um pouquinho do FIP, né, que você comentou, que a gente vai chegando agora às 20 alocações, né, o FIP são investimentos que, assim, que eu procuro diversificar gestor, diversificar safra. Então, eu não vou colocar meu patrimônio 100% num único ano de alocação e depois atingir o limite da resolução e ficar sem fazer nada, tá? E eu diversifico estratégia, né? Então, a gente tem alocação contínua nesse segmento desde 2017 e 2016, né? Então, eu venho fazendo alocações todos os anos nesse segmento. Então, eu já peguei guerra, eu já peguei pandemia, eu já peguei um momento de vento a favor, períodos que tiveram desinvestimentos. Agora a gente está num período de um pouquinho de vacas magras, né, para desinvestimento na estratégia. Mas eu sei que tudo isso no Brasil é passageiro, coisas boas e coisas ruins. E logo, logo o vento vai voltar a soprar forte, né? Não que ele não esteja soprando a favor, porque está, né? Mas logo, logo vai soprar muito mais forte e vai beneficiar a gente. Mas eu também tenho tranquilidade em dizer, Rafael, que um desses 20 fundos que eu tenho na carteira vai me dar problema. Tá? Então, por isso que eu tenho uma diversificação grande, eu não vou fazer 100% dos meus investimentos certo. O que eu procuro fazer na gestão aqui é que os meus pesos dos acertos tenham mais pesos, peso do que o erro, né? E aí entregar um resultado positivo. Então, eu tenho muita tranquilidade de dizer que um desses fundos que eu estou realizando investimento não vai apresentar o resultado esperado, né? Quiçá apresentar até um resultado negativo. Por isso eu tenho 20. Porque se um quebrar, né, um der errado, quebrar é uma palavra muito pesada, né? Mas se um não entregar aquilo que eu estou esperando, os outros 19 vão sustentar isso. Agora eu fiz um único investimento. Já pensou se esse único investimento me traz o problema? Né? Então é importante você construir uma carteira diversificada, principalmente nessa estratégia, não só de gestor, mas também no horizonte de tempo, né? Para você pegar cenários econômicos diferentes no Brasil. Maravilha. E Marcelo, como você falou, né, nem sempre a gente vai acertar, né? A gente quer sempre errar menos possível. E o IPJUN também tem os seus erros ali dentro da carteira de investimentos, né? No último relatório eles tinham mais ou menos 29 milhões em aplicações de fundos ilíquidos, que hoje, entre os que já foram amortizados e os que ainda constam os valores lá ainda em extrato, somam mais ou menos 14 milhões, né? Como é que foi a história dessas aplicações, até para o pessoal entender que realmente a gente vai errar, a gente quer errar menos, mas eles existem e a gente precisa aprender com eles? Assim, até um pouco corroborando pelo que a gente já falou aqui, né, Rafael? Por incrível que pareça, são FDICs e FIPs, né? São duas estratégias de investimentos, né, que a gente comentou que hoje são endemonizadas, e eu tive um exemplo claro disso que deu errado, né? Assim, é difícil falar, porque, primeiro, isso foi um investimento numa época que a legislação era menor, era diferente, como eu já comentei aqui com você, né? Não era nós que estávamos sentados aqui, mas isso não impediu da gente fazer um dever de casa muito legal com relação a isso, né? Então, quando a gente sentou aqui,
né? Uma das primeiras coisas que a gente fez aqui vamos estudar o que aconteceu com esses ativos, como que foi o processo de seleção, né? Quais foram os documentos analisados, o que foi considerado, contra quem foi comparado, né? E ali, nesse momento de análise, eu não posso dizer se teve ou não teve, mas a gente encontrou à época aqui uma carência muito grande de informação, né? Então, eu não sei dizer hoje, Rafael, contra quem esses investimentos foram analisados, o que foi ponderado, o que foi pesado, né, para a escolha desses fundos, né? E aí a gente criou aqui uma dinâmica de análise aprendendo com esses erros. Obviamente que a legislação hoje ela vem em muito mais a nosso favor, mas a gente incluiu pontos na análise desses tipos de fundos que nos trouxessem mais seguranças, né? Por exemplo, né, não tem problema em nominar aqui as casas porque elas são públicas e a informação está no nosso site, né? Por exemplo, a Ático, a época que foi vendido o FIP. O que a Ático tinha de histórico na estratégia, né? Imagine eu, Marcelo, saio aqui do Iprejum hoje e decido montar uma gestora e meu foco vai ser FIP. Aí eu bato aí com vocês, Rafael, e falo assim, ó, Rafael, ó, trabalhei 10 anos lá no Iprejum e agora montei a minha gestora e estou trazendo para você um FIP, né? E a expectativa desse FIP aqui é investir em economia real, é investir em infraestrutura, e eu vou te dar um retorno, a expectativa de retorno é IPCA mais 20 ao ano. Você vai falar, nossa, que belo investimento, né? Tá. O que você já entregou no passado, Marcelo, nessa estratégia para eu poder confiar em te entregar o dinheiro? Não, Rafael, eu nunca fiz isso na minha vida. Tá? Eu estou começando agora e eu peço a sua confiança para me ajudar, né, para te entregar o resultado. Então, você vai... Confiança é boleta, né? Isso, né? A confiança é uma boleta de 20 milhões, 10 milhões, né? Você vai ter tranquilidade para realizar esse investimento? Né? Qual é o histórico que eu tenho para te oferecer nisso? O que eu fiz no Iprejum? O que eu fiz no Iprejum não me gabarita a ser um gestor de FIP, né? Então a gente foi lá atrás e verificar. Aquela casa tinha histórico à época para fazer isso? Não, ela era os 2 primeiros FIPs. E aí entrar em dois logo de cara, né, na mesma casa. Então a gente aprendeu muito com os erros. Hoje, se você pega a minha ata da reunião do Comitê de Investimento, numa análise de investimento FIP, você vai ver o prospecto, você vai ver o estudo que a gente fez, a ata vai procurar descrever a estratégia e tudo mais. Para quem? Amanhã, eu não sou eterno aqui, né? Ninguém é eterno em lugar nenhum, né? Amanhã, quando eu sair daqui do Instituto, e alguém tiver dúvida do que a gente fez de investimento, vai poder acessar a ata e verificar contra quem a gente comparou, o que a gente analisou, o que foi observado na época. Então, a gente procurou aprender com os erros no passado, né? Na carência de informação, principalmente, para que elas não se repitam no futuro, né? E isso é uma constante, tá? Pode ser que amanhã a gente identifique que o que a gente está fazendo hoje não é suficiente e precise ainda apertar mais ainda o cinto. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Realmente é o eterno aprendizado que a gente tem que ter, né? Sem dúvida. Eu tô para tentar lembrar agora onde é que eu vi. A gente não tá para cometer os mesmos erros, eu quero cometer erros novos, né? Então, que seja isso, então, né? Cometer erros, repetir os erros, né, já cometidos no passado, não é uma atitude muito inteligente, para não usar outra palavra, né? Então, a gente pode ter, assim, aqui muita tranquilidade nisso, de que talvez o modelo que a gente usa hoje não seja o infalível, né? Mas aí é sempre estar aprendendo com os erros para que eles não se repitam no futuro. Isso faz um pouco do mapeamento, né, das atividades que a gente faz aqui, né? Esquecemos de pagar uma conta, tá? Isso não pode se tornar algo rotineiro. O que falhou? Por que deixou passar? É aprender com o erro para que isso não se torne a repetir, né? Porque você vai ter multa, provavelmente, isso até na vida pessoal, né? Até na vida pessoal, você vai ter lá uma multa por juros de atraso e tudo mais. Qual é o risco de ter ali a conta de água, de luz cortada e tudo mais, né? Então, é aprender com os erros para que eles não se repitam, né? Isso faz parte do mapeamento do trabalho
do time aqui nosso na gestão. Legal. Marcelo, queria, já encerrando aqui, já queria agradecer imensamente aí você ter aceitado o convite e conversar com a gente, né? E queria deixar também um espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Prejum, né? Como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Não, perfeito, né? Se precisar conversar com o Iprejum, às vezes eu estava conversando com um colega no último, vou preservar o nome dele aqui, né? No último evento da Bipen, até, que foi em Foz do Iguaçu, que eu tive presente, né? E ele começou a conversar comigo, ele falou, caramba, Marcelo, eu imaginava que você era um cara arrogante, que estava num pedestal ali, e, poxa, eu tô vendo que você é um cara muito acessível, sempre disponível e tudo mais. E é isso mesmo, tá, cara? Eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar, de conversar com as pessoas. Às vezes eu não enxergo as pessoas, principalmente se eu tiver sem óculos, tá? Se tiver sem óculos e fizer tchau pra mim, eu não vou ver mesmo, tá, cara? E às vezes estou tão pensando em outras coisas também que a gente acaba passando e dando esse ar de que você não tá nem aí para as pessoas, né? Mas muito pelo contrário, tá, cara? Eu gosto muito dessa troca de figurinha, Rafael. Converso muito com todos os pessoal de RPPS, o Veloso, que é um amigo meu do RPPS de Teresina, né? A gente tem até um acordo de cooperação técnica, a gente faz uma reunião quinzenal, eu e ele, né? A gente fica lá 1 hora e meia discutindo o cenário, discutindo estratégia, discutindo mercado, possibilidades, gestão e tudo mais, né? A gente recebe aqui no RPPS de Jundiaí, né? Muitos outros RPPS, para a gente compartilhar isso que eu falei, no começo aqui eu falei que não é a forma que eu faço é certo ou errado, né? Mas eu gosto muito de compartilhar, né? De ajudar, né? De poder ajudar. Se você dá um Google no meu nome, você vai ver que eu participei já de várias reuniões de comitês de outros RPPS, né? Então eu sou muito disponível. Quem precisar conversar comigo pode mandar e-mail, né? Depois até com e-mail, meu WhatsApp também está rodando aí por vários lugares. Eu só não respondo de fim de semana, porque fim de semana eu me permito desligar um pouco do eletroeletrônico, né, de ficar offline, né? Então, mas pode me mandar pelo e-mail, mvrosa, né, M de Marcelo, V de Visioli, né? rosa@jundiaí.sp.gov.br, né? Pode me fazer qualquer pergunta, qualquer questão, aqui não tem assunto proibido, assim como a gente combinou, né, no nosso bate-papo que antecedeu aqui, né, Rafael? Eu não tenho assunto proibido, então a gente vai falar do que a gente faz mesmo. Então pode me perguntar, não tem problema nenhum, estou super disponível, sou super a favor desse bate-papo. Muitas das coisas que a gente implantou aqui no RPPS de Jundiaí nasceu desses bate-papos, né, de conversas com outros RPPS. Muitas coisas a gente imaginava que era uma forma, e aí, pela dor do outro, a gente passa a enxergar com outros olhos e a gente traz para dentro também. Eu não tenho problema nenhum em copiar aquilo que faz bem. Maravilha, Marcelo. Mais uma vez aí, obrigadão aí por participar aí com a gente também. Só fazer o disclaimer também de que eu já fiz cirurgia na vista, mas eu também sou péssimo fisionomista, então também sou assim mesmo também. Tamo junto. Fisionomia e nome meu, eu não tenho muito forte, viu, Rafael? Se o seu nome não tivesse aparecendo aqui na tela, aqui eu já teria te chamado de outros 3 nomes, pelo menos, com certeza, viu, cara? Então, fisionomia e nome, às vezes, para mim, é bem... Mas eu agradeço o convite, viu, Rafael? Eu acho muito legal você, através do podcast, levar a informação aos demais RPPS, principalmente para aqueles que estão distantes, né, que muitas vezes não têm condição de estar próximo de outros RPPS, de conversar. Então a iniciativa é muito boa, né? Então eu agradeço muito o convite, agradeço a atenção de todos vocês que estão acompanhando o podcast e, poxa, só tenho a agradecer. E da mesma forma, Marcelo, e também a você que nos acompanhou aqui também, obrigado aí pela participação e até a próxima oportunidade. Até mais!